Fala, meu querido Queciano, fala, minha querida Queciana, professor Ítalo Trigueiro na área, meninada, vindo aqui para bater um papo com vocês que estão aí na luta, na batalha dessa corrida rumo à aprovação no concurso público. A gente vem aqui muito feliz para trabalhar com vocês alguns assuntos dos mais importantes, dos mais interessantes que a gente tem aí do mundo das chamadas atualidades. Nosso concursinho voltado para onde, professor Trigueiro? Concurso voltado esse, gente, para a Polícia Federal. Respeita, meu filho, esta gloriosíssima Polícia Federal, um dos órgãos mais competentes, dos órgãos mais eficientes que a gente tem nesse país inteiro, tá? E você que vai trabalhar na PF administrativo, realiza o seu sonho através das conquistas desse professor e dessa equipe que é hoje, incontestavelmente, a melhor equipe de preparatório para concurso desse país inteiro, moçada. Hoje nós vamos começar a sua jornada, o seu caminho rumo à aprovação na gloriosa Polícia Federal do Brasil. Já já você vai virar agente aí dessa Polícia Federal. Beleza? Meninada, show de bola? Que maravilha estar aqui com vocês para bater esse papo aqui. E eu quero que você lembre que a parte de atualidades que é cobrada nos concursos públicos, ela envolve comumente três grandes questões. Beleza? Quais são, professor, essas três grandes questões? Prova de atualidade, moçada, ela envolve ciência e tecnologia, beleza? Tópico 2, estou falando que é mais cobrado, meio ambiente. Tópico 3, professor, as questões que envolvem, por exemplo, quadro social brasileiro. Então, esses são os 3 pontos que aparecem com mais clareza nas provas de atualidades. Se tiver uma ou outra questão, o que não é a regra, por exemplo, na prova da PF, tá? De vinculações atuais, né? De eventos não muito teorizados, porque a prova de vocês é mais teórica, isso é a exceção. E a exceção aonde é que eu acompanho? Se acompanha nas nossas lives, nos nossos quadros, no nosso blog, no nosso site, enfim, das questões relevantes, dos assuntos relevantes, beleza? Então a gente vai lembrar disso. Hoje eu vou trabalhar com vocês o que, professor? Atualidades, perfeito? Hoje nós vamos trabalhar com vocês atualidades. E a temática é aquilo que é maior, que nós escolhemos foi tecnologia, perfeito? E qual é o tema, Trigueiro, dessa aula de hoje da Polícia Federal Administrativo? É ChatGPT e quarta revolução industrial. Trigueiro, o que diabo é isso? Como é o nome desse negócio aí que tu diz? Chat de quem, mas? ChatGPT. Se você preferir, olha aqui, quem está na tela. Ah, professor, agora eu entendi. É o ChatGPT. É, o ChatGPT, beleza? E as novas tecnologias da quarta revolução industrial, moçada. Então, o que é que eu vou trabalhar aqui com vocês? Eixo temático que nós vamos estar trabalhando é o eixo tecnologias. Beleza? Esse é o eixo temático que nós vamos estar trabalhando com vocês, tecnologias. E pensar nas tecnologias que nós temos hoje é entender que elas fazem parte de um processo evolutivo, perfeito? Esse processo evolutivo eu posso carinhosamente chamar de globalização. E a globalização em si, ela é um dos tópicos mais cobrados em todas as provas de atualidade. Então você pode até achar, né, chifre na cabeça de cavalo, mas se você não quiser e quiser seguir e fazer o básico, porque, Trigueiro, faz o básico que dá certo, beleza? A globalização é um dos pontos mais importantes. E uma das regras que a gente sempre trabalha com vocês
é pensar na globalização nunca como um fenômeno homogêneo, nunca como um fenômeno singular, nunca como um fenômeno espalhado de fato por todo o mundo de maneira idêntica. Pensar na globalização como um fenômeno plural. Portanto, anotem, eu gosto sempre de lembrar que quando a gente fala de globalização, na realidade, você devia fazer isso aqui, olha, e falar sobre globalizações, ok? Globalizações no plural. E essa globalização no plural, você pode dizer que ela é um fenômeno multifacetado. É um fenômeno multifacetado. Quais são, professor, as faces dessa globalização múltipla? A globalização ela pode ser enxergada como um fenômeno econômico. Muitos dizem que ela é o atual estágio da economia capitalista, beleza? E se eu estou falando de sistema econômico capitalista, eu estou falando de um modo de produção, que é o modo de produção capitalista, perfeito? Então a globalização ela pode ser pensada como um fenômeno econômico. A globalização pode ser pensada na perspectiva da formação dos blocos econômicos, dos grupos econômicos, que têm o objetivo, a grosso modo, de ampliar o comércio, de facilitar, né, a comercialização de produtos entre países. A gente brinca sempre, né, fazendo aquela leve cutucada, exceto no Mercosul, que é burocrático demais, tá? E que é, sem dúvida nenhuma, um exemplo aí de um bloco, tá? Que está no passado, né, gente? Que está no passado. Jovens, lembrem de uma coisa. Quando eu estiver falando desse fenômeno da globalização, quando eu estiver falando dessa condição, eu quero que vocês lembrem, eu quero que vocês destaquem que essa globalização, tá? Ela não é um consenso, não há um consenso de quando ela começa, ok? Há autor que fala da globalização lá nas grandes navegações marítimo-comerciais, começando ali. E há outros que pensam na globalização como um fenômeno que vai se dar quando, Trigueiro? Que vai se dar somente no século XX, depois da Segunda Guerra Mundial. Então não tem um consenso de quando essa globalização se inicia. Tudo bem? Beleza? Maravilha? A globalização ela é um fenômeno, além de econômico, financeiro. Olha a circulação de capitais no mundo inteiro. Olha as crises econômicas atingindo o planeta como um todo. A globalização é um fenômeno político, ok? A globalização é um fenômeno militar. Olha aí os famosos drones aparecendo. A globalização é um fenômeno demográfico. Em épocas de crise dos refugiados, eu não posso deixar isso de lado. A globalização ela é um fenômeno que a gente pode chamar de ambiental. Olha as grandes conferências da ONU sobre o meio ambiente. A globalização ela é um fenômeno cultural. Olha aí, por exemplo, tá? Menina, né? Anitta, tô falando sério, tô brincando não. A globalização ela é um fenômeno tecnológico. A globalização é um fenômeno jurídico. Ou seja, eu poderia passar aqui uns 3 dias colocando que a globalização é, que a globalização é, que a globalização é, que a globalização é. E ela é, inclusive, ultimamente até um fenômeno negado por um grupo de indivíduos que falam em globalismo ao invés de globalização. O pessoal que parece que curte também o negócio de uma terra plana, né? Que curte umas coisas exóticas assim, tá? Então esqueça esse tipo de coisa, galera. E aí falar da globalização na perspectiva tecnológica é talvez um dos caminhos mais certos de que isso pode aparecer na prova de vocês, tá bom?
É um dos caminhos mais prováveis de que isso possa aparecer na provinha de vocês. Perfeito? Globalização como perspectiva tecnológica é o que nós vamos estar trabalhando aqui junto com vocês. E um dos traços mais marcantes, um dos cenários mais interessantes, né, desses avanços tecnológicos estão no campo das informações, estão no campo da comunicação. A famosa terceira revolução industrial, que nós podemos chamar de revolução técnico-científica e informacional, anote inclusive essa expressão, certo? A famosa terceira revolução industrial, chamada por alguns autores de técnico, científica e informacional, técnico, científica, informacional, olha o nome, ela abre para a gente, né, um parêntese, para que eu possa entender o papel extremamente relevante das informações, da circulação de dados e de informações espalhados pelo planeta em um ambiente que a gente não conhecia, vamos dizer, até a revolução, a segunda revolução industrial. Eu estou falando, é claro, da internet, por exemplo. Beleza? E a evolução disso, moçada, é algo espetacular. Você que é um jovem aí que tem 20 e poucos anos, 22, 23, 24 anos, você provavelmente já não viveu o mundo da internet de escada, uma coisa antiga, uma coisa velha, rapaz, que nessa estrutura, nessa perspectiva de mundo hoje não cabe mais, né? O passado é uma roupa que não me cabe mais, já dizia o grande Belchior. E moçada, hoje a praticidade e a dinamicidade das coisas são fundamentais para a gente entender a evolução da tecnologia. Tem um grupo aí mais saudosista, né, que talvez queira voltar à época da internet de escada, ou do disquete, né, ou quem sabe do CD, ou se duvidar, até mesmo, né, do seu computador de mesa grande, né, tela de tubo, ou se você preferir, até do telefone com fio, porque dizem que isso aproxima mais as pessoas do que essa tecnologia hoje sem fio, Wi-Fi, que distancia as pessoas. Ou pelo menos é assim que se enxerga hoje. A Unesco acabou de lançar nota afirmando que era importante avaliar a questão do uso de telefones celulares pelas crianças nas escolas. E é uma avaliação que tem que ser feita. Mas não nessa perspectiva tão saudosista, de acabar com a coisa. Calma, gente. Espera ainda. A tecnologia está aí para facilitar o nosso dia a dia. O que seria de nós sem isso? Sem essa tecnologia? O que seria de nós sem um simples controle remoto? O que seria de nós sem uma perspectiva tecnológica que a gente vive hoje? Como dizia, né, a tal da obra, né? Sem você eu nada seria. E é tipo isso. Sem você eu nada seria em qual perspectiva, professor? Na perspectiva tecnológica. Não que a gente, óbvio, né, não conseguisse se virar com a condição tecnológica, mas que ela facilitou a vida da gente, turma. É o que nós estamos fazendo aqui, tá? É o que nós estamos fazendo aqui. Eu, made in Ceará, gravando para o país inteiro, quiçá para o mundo, tá? Gente assistindo aula aqui do que concurso em Singapura, né, na Indonésia. Eu nada seria. Ou seja, moçada, a tecnologia evoluiu muito.
E quando a gente fala de informação, ela evoluiu muito mais e numa velocidade aceleradíssima. A gente para avaliar, tá? O que há pouquíssimo tempo era um telefone celular que tinha basicamente três funções: ligava, desligava e carregava, além de armazenar números e pouquíssimos, alguns no máximo 50 telefones, para o que ele faz hoje, minha Nossa Senhora, né? O que eram, né, os programas de antigamente e o que são os nossos apps, gente. Olha que evolução, olha que maravilha, né? Então hoje nós temos a tecnologia nas nossas mãos, nas nossas mãos. E a evolução tecnológica, ela é constante, ela não para, são ondas, são ciclos. A gente vai discutir isso. A menina dos olhos da tecnologia hoje, né, o grande lançamento tecnológico do planeta, foi feito quando, professor Trigueiro, o grande lançamento tecnológico do planeta, e para aproveitar o contexto de globalização e de lançamentos novos, foi feito, moçada, em dezembro do ano de 2022. Novembro, desculpa, do ano de 2022. Portanto, não completou nenhum ano direito. Está aí com 10 meses, não é verdade? E quem é ele, professor? É um tal do Chat GPT, ok? É o tal do Chat GPT. Se você pensar o que é o Chat GPT, a gente vai dizer para você que ele é, na realidade, um chatbot online, ok? Ele é um chatbot, não à toa. O nome tá aqui, chatbot online, ok? Ele é um chatbot online. E o boot aqui, né? E o chatbot aqui, tá? Ele faz parte de uma realidade do nosso cotidiano muito recente. O GPT, certo? Associa-se a Generative Pre-trained Transformer. Meu inglês é uma merda, tá? Mas vamos lá. A gente continua fingindo, certo? Significa Generative Pre-trained Transformer. Eita, professor. Eita, que inglês aí, fuleiragem. Generative Pre-trained Transformer. Beleza? E isso foi criado, moçada, isso foi criado por uma empresa, tá? Estadunidense, por uma empresa americana, tá? Inclusive é considerado uma inovação gigantesca, aí talvez a maior inovação que a gente tenha visto, realizada pelos americanos desde o iPhone, certo? Por uma empresa chamada OpenAI. Beleza? Anota aí o nome da empresa. OpenAI. Perfeito? Essa empresa, tá? A OpenAI, ela tem a licença, né, de operação desse, né, dessa inteligência, vamos assim chamar, desse aplicativo. A OpenAI, ela é, eu não gosto de chamar de startup, porque, enfim, né, já tem um tempo que ela funciona, desde 2015, mas ela já é uma das grandes, né, dos grandes centros, né, de multinacionais de tecnologia no planeta, criada ali no Silicon Valley, beleza, nos Estados Unidos, São Francisco, na Califórnia. E engraçado, ela tem um fundador que abandonou o barco no decorrer do tempo e disse: Cara, isso aí não vai ter futuro, não. Eu tô fora. Eu tô falando de quem?
Ele mesmo, nada mais, nada menos do que Elon Musk. O Elon Musk, ele é um dos fundadores da empresa. E no meio do caminho ele disse: isso não tem futuro, vou abandonar o barco, vou sair fora. Esse negócio desse chat CPT não tem muita funcionalidade, não. Galera, uma das coisas que a gente deve levar em consideração é que uma empresa como essa, né? Porque é uma empresa considerável, né? Um puta laboratório de pesquisa em inteligência artificial, ela tem um número reduzidíssimo de funcionários, tá? Ela tem um número reduzidíssimo. Hoje a OpenAI, né, que a gente faz parte de um grupo, né, maior, que é a OpenAI Incorporated, ela tem 375 funcionários. Porque com a tecnologia, os empregos também sumiram. É o que a gente chama de desemprego estrutural. Desemprego estrutural é aquele que é, né, gerado a partir da substituição do trabalhador pela tecnologia e pela inteligência. E eu brinco sempre dizendo que o chat GPT ele é um grande dicionário. E é isso, que organiza as palavras numa sequência. Só que eu tenho 150 bilhões de sequências organizadas, tá? É mais ou menos por aí. Eu tenho 150 bilhões de combinações de palavras. E aí dá para fazer muita coisa, né? Com esses 150 bilhões. Então, quando eu peço lá para o chat GPT escrever um texto, tá? Ele não vai estar criando nada novo, ele vai estar fazendo combinações de palavras. Beleza? Ele vai estar fazendo combinações de palavras. E podem até sim ser textos inéditos, mas ele vai estar fazendo uma combinação de palavras. A gente tem que lembrar dessa perspectiva, né? A gente tem que lembrar desse cenário. Isso é extremamente importante, por quê? Porque é uma substituição, né? Era um velho e bom dicionário, né? E acabou, né? Vamos dizer, e acabou de ser desconstruída a ideia do dicionário. Alunos, nos dias de hoje, já usam muito pouco dicionário. E alunos, nos dias de hoje, já usam essa inteligência artificial, que é capaz de produzir textos, por exemplo, para para modelar redações nos vestibulares. Isso é bom. Isso não é ruim, não. Só que a gente tem que lembrar que isso é uma ferramenta. Tudo bem? Nós temos que criar essas ferramentas de maneira que ela se ajuste. Esses textos parecem ser escritos por seres humanos, no final das contas são porque quem criou a inteligência fomos nós, e isso é ideal, por exemplo, para blog, para notícia, para site, para rede social, mas também para outras coisas. Entre elas, por exemplo, a utilização no ambiente de trabalho, certo? Criação de questões preparatórias para concurso. As bancas vão passar a usar isso. Eu não tenho a menor dúvida disso. A menor dúvida. Que as bancas vão usar o chat CPT para trabalhar questões. Eu não tenho a menor dúvida disso. Tá? Que o chat GPT pode ser usado, por exemplo, no escritório de advocacia, tá? Para fazer petição. Por parte dos escritórios já fazem isso. Porque enquanto o cara estava fazendo uma petição ali, sei lá, simples, beleza? Nada muito rebuscado, é claro. Então, enquanto o cara estava gastando ali 30 minutos, 40 minutos para fazer uma petição, o chat GPT faz isso em 4 minutos, sim. É tecnologia a favor de quê, professor? De um avanço, né? De uma rapidez, de uma dinamicidade. O mundo hoje exige isso. E eu estava há pouco dando aula em uma sala presencial e eu estava com meu relógio analógico de ponteiro, né? E falando justamente sobre isso e dizendo para os alunos, olha, o mundo hoje ele é muito dinâmico. Mas apesar de ser muito dinâmico, ele é um mundo que raciocina-se menos. E eu fiz uma pergunta simples. Quem aqui está com relógio analógico? Tinha uma menina. Uma sala, sei lá, de 70 alunos. Tinha uma menina. Né? Um relógio analógico, não, desculpa, um relógio de ponteiro. Tinha uma menina. Todos os outros estavam com relógios digitais ou com relógios
analógicos, né? Ou com seus watts da vida, né? Os Apple Watts da vida, os Samsung Watts da vida e os Imitation da vida, tá? Então, Watts da vida. Então nós temos isso. Essa galera pensa menos. Pensa menos por quê? Porque a informação já está ali, já está pronta. E tudo bem, gente. As horas, né? Não precisa estar pensando tanto. Mas o raciocínio ele está mais lento. A revista Exame disse o seguinte, a revista Infomoney, perdão, disse o seguinte: até agora, a inteligência artificial podia ler e escrever, mas não conseguia entender o conteúdo. Os novos programas, como o ChatGPT, vão tornar muitos trabalhos de escritório mais eficientes. Isso vai mudar o nosso mundo. Era 5 de fevereiro do ano de 2023. Então, do ponto de vista da tecnologia, turma, não tem, tá? Provavelmente, um assunto que mais repercutiu, tá? Do que a fundação, né? Do que a criação e do que o estabelecimento aí dessa nova tecnologia, dessa história, desse chat GPT, beleza? Que a gente tem, óbvio, que entender que ele ainda vai evoluir. A gente tem que entender que é um processo. A função principal dele, né, dos chatbots, é imitar um conversador humano, beleza? O ChatGPT, ele já é muito mais versátil, né? Já é muito mais versátil. Ele pode escrever e depurar alguns programas de computador, ele pode compor música, teleplays, né? Ele pode criar contos de fadas, ele pode criar redações de estudantes, tá? Só que o diabo do estudante, na hora da prova, que ainda é uma prova, eu vou chamar de arcaica, que ainda é uma prova antiga, que ainda é uma prova, eu não gosto de chamar de ultrapassada, mas que é uma prova num modo diferente, num modo século XX, num modo fabril de se fazer educação, tá? Ele não vai ter ali o chat GPT na hora dessa prova. É uma ferramenta. Eu tenho que usar essa ferramenta de uma maneira mais adequada à minha realidade. E aí eu consigo afinar, eu consigo modelar o meu chat GPT, que é o que a gente chama de calibragem. A gente calibra, né, o chat GPT, beleza? A gente calibra o chat GPT. Essa calibragem se dá mediante aí a utilização cada vez mais comum, mais cotidiana, né, desse chat GPT, tá? E é realmente algo importantíssimo. Quando eu falo dele, ele foi um mega sucesso de lançamento. Por quê, Trigueiro? Olha aqui alguns dados, gente. Se você parar para olhar, quando, né, os programas, né, os aplicativos foram lançados, eles tiveram um tempo para atingir ali 1 milhão de usuários. O Netflix, por exemplo, demorou 3 anos e meio. O Kickstarter, beleza? Demorou ali, né, algo em torno de 2,5 anos. Airbnb, da mesma forma. O Twitter, 2 anos. O Foursquare, 13 meses. O Facebook, 10 meses. O Dropbox, 7 meses. Spotify, 5 meses. O Instagram, que era quem tinha o título de mais rápido, 2,5 meses. Olha o impressionante ChatGPT. 5 dias, galera. 5 dias. Então, realmente, isso é impressionante. E aqui tá outra informação, né, que é o tempo recorde de crescimento para atingir agora 100 milhões de usuários em meses. O Google Tradutor demorou 78 meses para isso acontecer. A Uber, 70. O Telegram, 61. O Spotify, 55. Pinterest,
41 meses. Instagram, 30 meses. O famoso TikTok, 9 meses. O ChatGPT, galera, impressionantes, 2 meses. Ou seja, se a gente parar para observar, essa tecnologia, ela é algo que veio numa velocidade realmente muito acentuada, muito rápida. E o que é que isso, né, pode gerar, professor, por exemplo, de polêmica, pode gerar, né, de questionamentos, né, desse uso de novas tecnologias, de tecnologias exageradas, tá, de um uso muito acelerado. O que é que isso pode, gente, gerar, vamos dizer assim, de novos centros, né, perdão, novos debates, novas questões. Então, tudo isso é extremamente funcional para que a gente possa entender, tá? Essas tecnologias, professor, elas servem de quê? Tá? Isso é um questionamento. Beleza? Essas tecnologias têm qual finalidade? Isso é algo que a gente deve levar, sem dúvida nenhuma, em consideração. Perfeito? Então, muito cuidado quando a gente for falar desse nosso querido ChatGPT, que está aí, né, no nosso dia a dia, que está aí no nosso cotidiano, que veio para ficar, que eu costumo dizer sempre, não tem retrocesso quando a gente fala de tecnologia. O máximo que a gente pode ter é uma ou outra polêmica que vai gerar para a gente um certo receio, um certo imbróglio, e a gente tem que levar isso em consideração. Beleza? A coisa é tão nova, é tão rápida no mundo do concurso, tá? E no mundo da tecnologia, que nós tivemos uma questão, né, que foi formulada recentemente, tá? Utilizando a tecnologia do ChatGPT, e aconteceu uma coisa curiosa com essa questão. Que questão é essa? Vem cá. A questão é essa aqui, ó, tá? Lá do Instituto Consulplan, beleza? Tá aqui na nossa, né, plataforma. Lançado em novembro, o ChatGPT é uma interface de uso simples, desenvolvida pela empresa OpenAI, deu o que falar e mostrou o seu poder. Foi aprovada no exame final do Master in Business Administration da Universidade de Wharton, né, no exame da ordem e também no exame do licenciamento médico dos Estados Unidos, UNSMLE. Na área da educação dos Estados Unidos, chegou no meio do semestre letivo e já causou um certo frenesi, com instituições banindo o uso dele. No Brasil ele chegou quando o semestre se encerrava, mas agora professores já estudam a plataforma e com base nisso pensam os planos de ensino e as avaliações com presença desses novos alunos. Perguntamos ao ChatGPT. O ChatGPT é uma ferramenta poderosa para aqueles que buscam uma maneira eficiente e precisa de gerar conteúdo de qualidade. Ele, apesar de todas as polêmicas, e tem não pode ser usado para responder a perguntas. Mentira. É uma inteligência artificial capaz de produzir textos, desde que coordenado pelos usuários que o alimentam com todas as informações. Coloca em questão a eficiência da educação moderna. Mentira. É capaz de criar textos que parecem escritos por seres humanos, tornando-o ideal para criar conteúdos para sites, notícias, blogs ou redes sociais. Gente, o gabarito dessa questão era item D, tá? Mas a coisa é tão rápida, beleza, que a gente anulou a questão. Por quê, Trigueiro? Porque eu poderia, da mesma forma, entender que o item B, ele é uma inteligência artificial capaz de produzir texto e ele é coordenado pelos usuários, que alimentam com todas as informações. Se o maluco que está lá desenvolvendo o chat GPT, ele também é usuário e ele também alimenta a plataforma, ou melhor, a inteligência, tá? O item estaria correto. Quem alimenta é a sociedade. Quem alimenta somos nós, né? Como diz o povo. Então, muito cuidado com relação a esse cenário, tá? Por quê, Trigueiro? Porque a coisa evoluiu numa velocidade tão rápida que isso já pode ser considerado, inclusive, equivocado. Que isso já pode ser considerado errado. Então, lembrar disso, turma, é fundamental, beleza? Em relação a tal do uso de novas tecnologias, tá? Eu gosto sempre de lembrar que são as questões mais dinâmicas que a gente tem. Inclusive, uma questão, né, é facilmente cancelada, é facilmente anulada, quando ela traz para a gente parte de um cenário
tá? Como o cenário da tecnologia. E tem uma outra questão aqui, e aí eu vou trazer ela para vocês, tá aqui na tela, tá? Questão também recente, tá aqui no nosso, né, na nossa plataforma. De acordo com os acontecimentos mundiais da atualidade que envolvem política, economia, sociedade, tecnologia e relações internacionais, julgue o item. Um grande passo que revolucionou a inteligência artificial foi a criação do ChatGPT. Todavia, o referido sistema pode gerar grande preocupação, pois o que antes era uma pessoa expressando sua opinião econômica, política, social, econômica ou política, agora pode ser apenas um robô que esboça artificialmente um argumento. Essa questão está correta. Beleza? E é exatamente isso. Gera muita confusão, gera muita polêmica a questão que envolve, né, essas evoluções tecnológicas, mas elas serão incessantes. A gente tem hoje um momento da história que muita gente fala, né, de uma quarta revolução industrial. Beleza? Primeira, segunda, terceira, quarta revolução, onde na primeira a mecanização foi o grande mote, a eletricidade na segunda, a computação na terceira e a quarta seria a colaboração, tal da indústria 4.0, a internet das coisas, a computação em nuvem, essa colaboração que nós temos de uso cotidiano. E tem um rapaz chamado Joseph Schumpeter, tá? Que lá, né, no comecinho ali dos anos do século XX, final do século XIX, né, início do século XX, ele projetou a tal das ondas de inovações de Schumpeter, tá? E olha aqui, né? Primeira grande onda de inovação começaria com a primeira revolução industrial, a segunda grande onda começaria mais ou menos com a segunda revolução industrial, a primeira onda com a primeira, a segunda onda com a segunda, a terceira onda de inovações começaria dentro da segunda revolução industrial ainda, a quarta onda começaria na transição para a terceira revolução industrial, e essa quinta onda, tá? Chegaria para a gente, mais ou menos por volta, né, de 1990, duraria até 2020, e a gente começaria uma sexta onda. Redes digitais, softwares, novas mídias, criptomoedas, moedas digitais, metaverso, ChatGPT, é o que está por vir, é o que vem pela frente. E lembre-se, tecnologia é sempre um assunto muito, muito cobrado em prova. Tem um livro que fala muito disso, e se você tiver interesse, é bom estudar, é bom dar uma lida, porque serve de repertório sociocultural para uma possível redação. É o texto, é o livro Inteligência Artificial do Zero ao Metaverso, da senhora Marta Gabriel, beleza? E ela fala algo que é extremamente importante. Será necessário se adaptar aos novos tempos. Quando uma tecnologia passa a fazer algo melhor do que o humano, não adianta querer concorrer com ela nisso. A partir desse momento, as habilidades humanas passam a ter valor. São saber usar a tecnologia, fazer o que a tecnologia não faz. O importante é perguntar certo. E perguntar certo para o ChatGPT é fundamental para a gente entender isso. Beleza, galera? Tranquilidade, maravilha, show de bola. Grato pela participação de todo mundo nessa live. Vamos embora, vamos para a luta, porque aqui no QC a gente bota para ferver. Vem para aprovação, vem para o time QC. Valeu, galera. Forte abraço e até o nosso próximo encontro.